Fala galera, esse aqui é o nosso Littlecast, o podcast só para crianças. E você hoje vai ouvir uma história muito legal de dois homens que foram orar. Essa é a parábola do fariseu e do publicano. O fariseu era um homem extremamente sério, que era muito respeitado. Nossa, os fariseus eram aquelas pessoas que ficavam julgando as outras pessoas. Os fariseus eram pessoas muito sérias. E o fariseu foi orar. Ele foi lá no templo de Deus e foi fazer uma oração. E olha qual que foi a oração que ele fez. O fariseu disse o seguinte: Senhor, Deus, eu te agradeço porque eu não sou como os outros homens. Eu não sou ladrão, eu não sou corrupto. Eu não sou como aqueles que cobram os impostos. Eu jejuo 2 vezes por semana e eu dou o dízimo. O fariseu orou desse jeito. O fariseu orou falando só dele. O fariseu não falou com Deus. E do lado do fariseu tinha um outro homem, um tal de publicano. Os publicanos, eram pessoas muito difíceis. Os publicanos, eles tinham que ficar cobrando imposto das outras pessoas. Ninguém gostava muito dos publicanos, não. Achavam que eles eram ladrões. E o publicano também foi orar. E o publicano chegou no Senhor e disse assim: Deus, tem misericórdia de mim, porque eu sou um pecador. Deus, me perdoa, me ajuda, porque eu não sou uma pessoa boa. E olha só, quando Jesus conta a história desses dois homens que foram orar, Jesus diz o seguinte, que o publicano voltou para casa perdoado, mas o fariseu voltou para casa humilhado. Sabe por quê? Porque o fariseu chegou em Deus e não falou com Deus. Falou sobre quem ele era, falou que ele era top, que ele era especial, mas o fariseu era orgulhoso. O publicano sabia que precisava de ajuda, sabia que tinha errado, e o publicano foi pedir para Deus: Deus, seja bondoso comigo, me ajuda, porque eu preciso do seu perdão. E por que você acha que Jesus contou essa história? Jesus contou essa história para ensinar pra gente como a gente tem que orar. Na hora que a gente for orar, a gente não tem que ter vergonha de falar para Deus: Deus, olha, eu fiz aquilo de errado, eu preciso de ajuda. Deus, o Senhor pode me ajudar aqui? Não, a gente não precisa ter vergonha de orar assim com Deus. A gente pode chegar nele e falar tudo. Falar quando a gente erra, quando a gente está com medo. A gente pode falar quando a gente está preocupado ou ansioso. A gente pode fazer tudo isso, porque Deus, ele vai ouvir a gente e ele vai cuidar. Deus ama aqueles que são humildes. E essa é uma super lição de Jesus. E esse foi o nosso quarto Littlecast, um podcast para crianças da primeira IPI de Bauru. Eu espero que você goste bastante e até o próximo.